Então vamos caminhar para o nosso segundo tópico, Salmo 122, versículo 1 ao 9, súplica pela paz em Jerusalém, né? Primeiro tópico, alegria da adoração coletiva, versículo 1 e 2, e agora, segundo tópico, Jerusalém, símbolo de unidade e justiça, versículo 3 ao versículo 5. Então vamos ler os versículos e depois vamos fazer a exploração, vamos fazer a exegese, vamos navegar dentro desses versículos aqui e ver sobre o que eles falam, né? E depois fazer aplicações para nossas vidas. Vamos ler o versículo 3. Jerusalém, que és construída como uma cidade bem estabelecida, para onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Ali estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa de Davi. Então vamos explorar. Primeiro vamos começar aqui entendendo a unidade espiritual e nacional do povo de Deus. O versículo 3, como nós lemos, ela começa com cidade, né? O texto aqui nós já entendemos que o contexto é Jerusalém, que ela começa, na minha versão aqui da King James, cidade, mas na versão Almeida século 21 aqui diz Jerusalém. Então Jerusalém, ela era a capital política, né, e também o centro ali para o povo judeu, tanto um centro espiritual como também o centro religioso de Israel. E o texto diz assim, construída em base sólida, né? Ou firmemente estabelecida, né? Tanto fisicamente falando como espiritualmente, né? Jerusalém é o símbolo ali para o povo de Deus de segurança e permanência do cuidado de Deus para com o seu povo. E aí o texto traz aqui um dos objetivos, né? Diz assim, edificada para unir, né? Aqui nós temos que a cidade, né, de Jerusalém, ela reunia o povo de Deus, né? Reunia todas as tribos de Israel, né? Que no caso aqui Jerusalém era o ponto de convergência para a adoração do povo de Deus, para a comunhão do povo de Deus, como também para a própria identidade ali, trazer identidade nacional para o povo de Deus, né? E o versículo 4 diz assim, o versículo 4 diz, para onde sobe todas as tribos do Senhor, como testemunho para Israel, a fim de render graças ao nome do Senhor. Então diz assim, todas as tribos do Eterno, aqui na versão King James, né? No caso, as 12 tribos de Israel que descendiam, como nós sabemos, né, dos filhos de Jacó. E o propósito aqui, né, das tribos era, o propósito para essas tribos era adorar, ser testemunha do próprio Deus, né? E aí diz, em grande celebração de ação de graça, né? Em grande celebração de ações de graça. Aqui nós temos a resposta do povo, das tribos, né? A fidelidade de Deus e também a aliança de Deus com o povo de Deus, com Israel, né? E o texto diz a quem que é celebrada essa ação de graça, né? Ao nome do Senhor, né? Representa a presença do próprio Deus, o caráter de Deus, né? A autoridade divina, né? A quem se deve essas celebrações de ação de graça, né? Ao Senhor, né? Que está presente, que tem ali, traz o caráter de Deus para nossas vidas. Quem é esse Deus? Como também a sua autoridade divina, né? Então a adoração aqui que o texto nos traz é uma adoração coletiva das tribos, né? Do povo de Deus em geral, né? E essa celebração ela é uma celebração festiva e marcada por gratidão a Deus, né? Por tudo quanto Deus fez e faz pelo seu povo, né? E aí nós temos também que aqui é um mandamento também. O povo deveria prestar essa adoração, prestar essa ação de graça, né? O texto no versículo diz assim, conforme o mandamento
dado a Israel, né? Nós temos uma ordenança aqui, né? Uma ordenança divina para que o povo se reunisse em Jerusalém nas festas anuais, né? Você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 16, 3 vezes por ano todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé, né? Ou do Eterno em algumas traduções, teu Deus, no lugar que ele houver escolhido, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas, na festa das tendas, e ninguém se apresentará de mão vazia diante de Yahvé. Então nós temos aqui uma ordenança, né, para que o povo fizesse isso, né, que fosse participar, né, ali das celebrações, né, a fim de render graças ao Senhor, né. E aí nós chegamos ao versículo 5, né, que diz assim: lá estão os tribunais de justiça, né. Aqui o versículo 5 vai trazer a justiça e o governo divino, né. Lá estão os tribunais de justiça. Em Jerusalém que se encontrava o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico para julgar as questões judaicas, como também tribunais de justiça, né? Aqui no texto traz a ideia de lugares de julgamento estabelecido ali em Jerusalém, né? E onde se decidiam questões civis como também questões religiosas, né? E o texto ainda continua: a sede da casa real de Davi, né? Fazendo uma alusão à dinastia davídica, né? Como também aqui nós temos a ideia que Davi ele foi o rei que governava ali em nome do Senhor, então trazendo a representatividade, né, da casa real de Davi, né? E o Messias, inclusive, ele é descendente de Davi, né? E o Messias ele trouxe a justiça, né, e a paz, a verdadeira paz, né, não a paz que o mundo dá, né, mas a verdadeira paz, como também a verdadeira justiça, uma justiça real e não uma justiça parcial, né, seletiva, como até o que nós temos hoje no nosso Brasil como exemplo. Aqui nós também podemos fazer uma aplicação do versículo 3 ao versículo 5, Jerusalém, símbolo de unidade e justiça. E a aplicação que nós podemos tirar aqui é que, olhando para a igreja ela tem algumas funções, né? E para a igreja Deus requer comportamentos dela, né? E quais são os comportamentos que Deus quer da sua igreja? Deus quer que a igreja ela viva em união. Deus quer que a igreja viva em verdade. Deus quer que o seu povo viva em justiça. Então, tanto a união como a verdade como a justiça deve prevalecer em todas as áreas da vida do cristão. Aí, para fundamentar isso, eu quero trazer alguns textos aqui e dividir. Primeiro, com relação à união que Deus requer do seu povo, né? O Salmo 133, versículo 1 diz assim: ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, né? Efésios no capítulo 4 e o versículo 3 diz assim: façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? E João no capítulo 17 versículo 21 diz assim: que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Então é um convite para que o povo de Deus ele viva em unidade, né? Ele pode ter uma diversidade, né? Existem vários tipos, vários ramos do cristianismo congregacionais, né? Históricos, né? Existem pentecostais, neopentecostais, né? Independentes, anglicanos, existem luteranos, existem várias vertentes, vários ramos do cristianismo protestante. No entanto, né? Nós podemos ser diversos, mas devemos permanecer em unidade, né? Quem nos une é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Como também é dever para o cristão, né? A igreja em si, ela deve viver, além de unidade, ela deve viver também a
a verdade, ela deve prevalecer na vida do cristão, a verdade, né? Efésios 4,15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então devemos viver a verdade, seguir a verdade é Cristo, nós devemos praticar essa verdade, né? E essa verdade deve nos levar a crescermos em tudo que é a cabeça, e a cabeça da igreja é Cristo. A verdade liberta, né? João 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus disse: eu sou a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. João traz que o próprio Cristo, ele é essa verdade. João no capítulo 14 e o versículo 6. Zacarias no capítulo 8 e o versículo 16 diz assim: falem a verdade uns com os outros, julguem retamente em seus tribunais. Então o que requer não é um falso testemunho, mas é que nós vivamos e falemos a verdade, né? A verdade deve prevalecer. Então a igreja deve viver primeiro em união, depois a igreja deve viver em verdade, e também a igreja deve viver em justiça em todas as áreas da sua vida. Miqueias, quando nós vamos para a questão da justiça, Miqueias 6,8 diz assim: ele te mostrou, homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, o que Deus quer do seu povo? Que o povo de Deus pratique a justiça, não só conheça a justiça, não só saiba o que Deus requer como um justo, mas também que você pratique essa justiça em sua vida. Isaías no capítulo 1 e o versículo 17 diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, né? Então pratique o bem, busquem a justiça, né? E acabem com a opressão. A opressão vem da injustiça, né? Então é dever do cristão que ele busque a justiça de Deus, né? E pratique, né? Não só busque, mas pratique. E para finalizar a nossa aplicação, ainda dentro do dever da igreja, de viver em união, de viver a verdade e de viver a justiça em todas as áreas da vida. Dentro da justiça, ainda vamos para Romanos capítulo 14, versículo 17, diz assim: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é justiça, né? Eu não tenho como estar dentro do reino de Deus e viver praticando injustiça ou ser um servo da injustiça, né? Mas a característica, né, que o reino de Deus traz é justiça, paz e alegria, né? Veja, e isso tudo no Espírito Santo de Deus. E aí nós chegamos ao final do nosso segundo tópico: Jerusalém, símbolo de unidade, justiça e aplicação. A igreja deve viver em união, verdade e justiça em todas as áreas, né? Todas as áreas do qual ela tiver envolvida, ou que ela compor, tanto na igreja quanto no meio secular. E aí nós vamos para o nosso terceiro e último tópico, o versículo 6 ao versículo 9.